Você já percebeu que as coisas mais bonitas da vida nunca foram forçadas? Ninguém força uma flor a desabrochar. Ninguém puxa uma árvore para ela crescer mais rápido. E mesmo assim, ela cresce. Ela floresce. No tempo dela. E sabe por quê? Porque a natureza entende algo que nós esquecemos, asterisco asterisco nada floresce sendo puxado asterisco asterisco. A calma é o verdadeiro progresso. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já tentou forçar um resultado? Forçar um relacionamento a dar certo? Forçar uma pessoa a te amar? Forçar um projeto a funcionar? Forçar sua vida a se encaixar num padrão que não é seu? E o que aconteceu? Você se quebrou por dentro, não foi? Porque essa é a verdade mais dura que ninguém quer ouvir, asterisco asterisco quando você força, você quebra asterisco asterisco. E não é só a situação que quebra. É você. Sua paz. Sua energia. Sua essência. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus desafios, suas frustrações e até seus sonhos. Vou te revelar um princípio milenar que os mestres budistas conhecem há séculos, e que pode te libertar de toda essa pressão que você coloca sobre si mesmo. Você vai entender porque a não resistência é, na verdade, a maior força que existe. E quando você terminar de assistir, sua vida nunca mais será a mesma. Então respira fundo, porque essa jornada começa agora. A ilusão do controle. Sabe qual é o maior sofrimento do ser humano moderno? Não é a falta de dinheiro. Não é a solidão. Não é nem mesmo a dor física. O maior sofrimento é asterisco asterisco ilusão de que precisamos controlar tudo asterisco asterisco. Vivemos numa sociedade obcecada por resultados imediatos, por produtividade máxima, por forçar as portas que ainda não estão prontas para abrir. E isso nos destrói por dentro, silenciosamente, dia após dia. Você acorda de manhã já com a mente acelerada, planejando cada minuto do seu dia. Você cria expectativas sobre como as pessoas devem agir, como os eventos devem acontecer, como sua vida deve seguir. E quando a realidade não corresponde ao seu script mental, você entra em colapso. Você se frustra. Você se irrita. Você sente que está perdendo o controle. Mas aqui está a verdade brutal, asterisco asterisco você nunca teve controle asterisco asterisco. E nem precisa ter. Os budistas chamam isso de asterisco asterisco tan asterisco asterisco, o desejo obsessivo, a sede insaciável por resultados, a ânsia de moldar a realidade à força. E eles descobriram, há mais de 2500 anos, que essa é a raiz de todo o sofrimento humano. Não é a vida que é difícil. É a nossa resistência à vida que nos machuca. É o nosso apego feroz ao que achamos que deveria ser, enquanto ignoramos completamente o que asterisco asterisco é asterisco asterisco. Pensa comigo, você já tentou segurar a água na mão com toda a força? Quanto mais você aperta, mais a água escapa entre seus dedos. Mas se você relaxa a mão, curva ela levemente, a água fica ali, tranquila. Esse é o princípio. Asterisco asterisco a vida não responde à força. A vida responde à receptividade asterisco asterisco. Quando você tenta forçar um relacionamento, você afasta a pessoa. Quando você força uma oportunidade que não é sua, você se desgasta e perde outras que realmente eram para você. Quando você força seu corpo além dos limites sem ouvir os sinais, ele quebra. Tudo que você força, resiste. E a resistência gera atrito. E o atrito gera dor. Mas existe outro caminho. Um caminho onde você não abandona seus sonhos, mas muda completamente a energia com que você se move em direção a eles. É o caminho do asterisco asterisco UV asterisco asterisco, a ação sem esforço forçado. É fazer tudo o que precisa ser feito, mas sem violentar o fluxo natural da vida. É remar a favor da correnteza, não contra ela. E olha, eu sei o que você está pensando. Mas se eu não forçar, nada vai acontecer. Errado. Tão errado. Sabe o que acontece quando você para de forçar?
Você finalmente cria espaço para as coisas certas chegarem. Você para de desperdiçar energia batendo em portas que não são suas e começa a perceber as janelas que estão se abrindo ao seu lado. A verdade é que você foi condicionado a acreditar que precisa lutar por tudo. Que sucesso vem de sofrimento. Que amor se conquista no sacrifício. Que você precisa provar seu valor a cada segundo. Mas isso é uma mentira que te vende burnout emocional como se fosse virtude. Olha para a natureza. Ela não força. A semente não força sua germinação. Ela espera as condições certas, a umidade, a temperatura, a luz, e então ela brota. Com naturalidade. Com facilidade. E quando ela brota, nada consegue impedi-la de crescer. Porque ela está alinhada com o momento certo. Você é como essa semente. Você tem dentro de você tudo o que precisa para florescer. Mas você precisa parar de se violentar. Precisa parar de se cobrar por não estar onde gostaria. Precisa entender que **timing não é preguiça **. Timing é sabedoria. É maturidade. É respeito pelo processo. E sabe o que é mais libertador? Quando você entende isso, você para de brigar com a vida. Você para de acordar com aquele nó no peito, aquela ansiedade constante de que está atrasado, de que não é suficiente. Você começa a respirar de novo. De verdade. Você volta a viver, em vez de apenas sobreviver. Porque no fundo, muito no fundo, você sabe que eu estou certo. Você sabe que as melhores coisas da sua vida não vieram de força. Elas vieram quando você relaxou. Quando você soltou. Quando você finalmente parou de brigar e deixou a vida te surpreender. Então aqui vai o primeiro grande ensinamento, **, pare de lutar contra o rio. Aprenda a nadar com ele, **, porque a correnteza vai te levar para onde você precisa estar, se você tiver a coragem de confiar. A sabedoria da não resistência. Vou te contar uma história. Tem uma árvore chamada bambu. Você sabia que o bambu é uma das plantas mais fortes do mundo? Mais forte que muitas árvores de madeira dura. E sabe por que o bambu não quebra, mesmo sob ventos violentos e tempestades brutais? Porque **, ele não resiste **. Ele se curva. Ele dança com o vento. Ele se adapta. E quando a tempestade passa, ele volta à sua posição original, inteiro, vivo, resiliente. Agora pensa na árvore rígida, aquela que se orgulha da sua força, que se recusa a se curvar, que resiste com todas as forças ao vento. Ela quebra. Ela cai. Ela morre. Não porque era fraca. Mas porque não sabia ceder **. Isso é a não resistência. E isso muda tudo. A não resistência não é desistência. Não é fraqueza. Não é deixar a vida te atropelar. É exatamente o contrário. É a forma mais inteligente, mais estratégica, mais poderosa de viver. É entender que **, você não precisa brigar com tudo **. Você não precisa transformar cada desafio numa guerra. Você não precisa provar nada para ninguém. Os mestres Zen falam sobre o conceito de **, Mizuno Kokoro **, mente como água. A água é o elemento mais poderoso da natureza. Ela molda montanhas, atravessa pedras, alimenta toda a vida no planeta. Mas ela nunca força. Ela contorna. Ela se adapta. Ela espera. E com o tempo, ela vence. Sempre. Você está passando por uma fase difícil no trabalho? Em vez de brigar com a situação, em vez de se desgastar tentando mudar o que não está no seu controle, pergunta: o que essa situação está tentando me ensinar? Para onde ela está me redirecionando? Porque às vezes, o universo fecha uma porta não para te punir, mas para te proteger de algo que você não consegue ver ainda. Você está num relacionamento complicado? Em vez de forçar a pessoa a ser quem você quer que ela seja, pergunta: eu estou respeitando quem essa pessoa realmente é? Ou estou tentando moldá-la à minha imagem e semelhança? Porque amor verdadeiro não é controle.
Amor é liberdade. E se você precisa forçar alguém a ficar, talvez o maior ato de amor seja deixar ir. A não resistência te ensina algo revolucionário. Asterisco asterisco, nem toda batalha precisa ser lutada asterisco asterisco. Alguns conflitos se resolvem sozinhos quando você para de alimentá-los com sua energia. Algumas pessoas se revelam quando você para de forçar a conexão. Algumas oportunidades aparecem quando você para de perseguir desesperadamente. Mas vou ser honesto com você. Praticar não resistência é difícil. Porque nossa mente foi treinada para reagir, para controlar, para lutar. Desde pequenos, nos ensinaram que precisamos batalhar pela vida. Que só os fortes sobrevivem. Que desistir é fracasso. Mas ninguém te ensinou a diferença entre asterisco asterisco, persistência sábia e teimosia destrutiva asterisco asterisco. Persistência sábia é quando você continua, mas com flexibilidade. Você ajusta a estratégia. Você ouve os sinais. Você respeita o processo. Teimosia destrutiva é quando você bate a cabeça na mesma parede, dia após dia, esperando que o resultado seja diferente. E aí você se quebra. E culpa a vida por ser injusta. Olha para os grandes rios do mundo. Eles não escolhem o caminho mais curto. Eles seguem o caminho de menor resistência. Eles contornam montanhas. Eles fazem curvas. Eles levam o tempo que precisam levar. E mesmo assim, eles sempre chegam ao oceano. Sempre. Você também vai chegar. Mas só se parar de brigar com o caminho. Só se aceitar que talvez, só talvez, existe uma inteligência maior operando na sua vida. Uma inteligência que enxerga mais longe que seus olhos. Que planeja além dos seus planos. Que te ama mais do que você consegue se amar. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, algo mágico acontece. Asterisco asterisco, você relaxa, asterisco asterisco, aquele peso que você carrega nos ombros, aquela tensão constante no peito, aquela ansiedade que te persegue, elas começam a se dissolver. Porque você finalmente entende que não precisa carregar o mundo nas costas. A não resistência não significa que você não vai ter momentos difíceis. Vai ter. Mas você vai atravessá-los de forma diferente. Com mais graça. Com mais paz. Com mais sabedoria. Você vai chorar menos pelo que não aconteceu e vai celebrar mais o que está acontecendo. Você vai brigar menos com a realidade e vai dançar mais com as possibilidades. Porque no final das contas, a vida não é sobre controlar cada variável. É sobre asterisco asterisco confiar no processo asterisco asterisco. É sobre fazer sua parte, com dedicação e amor, e então soltar. Plantar a semente, regar com cuidado, e confiar que a natureza vai fazer o resto. E aqui está o paradoxo mais bonito de todos: quando você para de forçar os resultados começam a aparecer. Quando você para de perseguir amor desesperadamente, o amor te encontra. Quando você para de provar seu valor, as pessoas finalmente enxergam quem você é. Então respira. Solta os ombros. Relaxa a mandíbula. E repete comigo, asterisco asterisco, eu não preciso controlar tudo. Eu só preciso confiar e fluir, asterisco asterisco. O equilíbrio entre fazer e ser. Agora a gente chega numa pergunta crucial. Se a ideia é não forçar, se o segredo é deixar fluir, isso significa que eu não faço nada? Que eu fico esperando as coisas caírem do céu? Que eu me torno passivo e preguiçoso? Não. 1000 vezes não. E é aqui que mora a sutileza. É aqui que a maioria das pessoas se perde. Porque existe uma diferença asterisco asterisco gigante asterisco asterisco entre não forçar e não fazer nada. Existe um equilíbrio sagrado entre asterisco asterisco ação e rendição asterisco asterisco. Entre esforço e entrega. Entre fazer e ser. Os budistas chamam isso de asterisco asterisco caminho do meio asterisco asterisco. Não é o extremo da luta frenética. Não é o extremo da passividade total. É o equilíbrio. É aquele ponto doce onde você age com propósito, mas sem desespero. Onde você trabalha com dedicação, mas sem apego neurótico aos resultados.
Imagina um arqueiro zen. Ele treina por anos. Ele aperfeiçoa sua postura, sua respiração, sua mira. Ele faz tudo o que precisa fazer. Mas quando chega a hora de soltar a flecha, ele solta asterisco. Ele não tenta controlar o voo da flecha. Ele não fica ansioso sobre onde ela vai cair. Ele confia no treino, confia na técnica, e deixa ir. E aí, a flecha acerta o alvo. Não por força. Por alinhamento. Você precisa ser esse arqueiro na sua vida. Você precisa fazer sua parte. Estudar quando precisa estudar. Trabalhar quando precisa trabalhar. Se cuidar quando precisa se cuidar. Mas depois disso, você precisa soltar asterisco. Você precisa confiar. Você precisa aceitar que fez o que estava ao seu alcance, e agora o universo faz a parte dele. Sabe por que isso é tão difícil? Porque vivemos numa cultura do fazer. Uma cultura que glorifica a exaustão. Que celebra quem dorme menos, quem trabalha mais, quem está sempre ocupado. Mas ninguém fala sobre a qualidade desse fazer. Ninguém pergunta, mas você está fazendo com presença? Com amor? Com alegria? Ou está fazendo no automático, no desespero, na ansiedade? Porque existe um tipo de ação que nasce da escassez. Preciso fazer isso senão não vou ter dinheiro. Preciso agradar essa pessoa senão vou ficar sozinho. Preciso provar meu valor senão não vou ser amado. Essa ação vem do medo. E tudo que nasce do medo carrega essa energia pesada, contraída, desesperada. E as pessoas sentem. E os resultados mostram. Mas existe outro tipo de ação. Uma ação que nasce da abundância. Do amor. Da confiança. Eu faço porque isso me preenche. Eu dou porque eu transbordou. Eu crio porque é minha natureza criar. Essa ação é leve. É fluida. É poderosa. E ela traz coisas incríveis para a sua vida. Porque a energia por trás dela é completamente diferente. O Tao Te Ching, um dos textos mais antigos da sabedoria oriental, diz algo profundo: haja sem agir. Trabalhe sem esforço forçado. Realize grandes coisas através de pequenos passos. Isso não é passividade. É maestria. Pensa na diferença entre remar contra a correnteza e remar a favor da correnteza. Nos dois casos, você está remando. Você está fazendo. Mas num caso você se esgota e mal sai do lugar. No outro, você faz menos esforço e avança muito mais. A diferença não está na intensidade do fazer. Está na direção do fazer. Você precisa aprender a sentir a correnteza da sua vida. A perceber quando está no momento certo de agir e quando está no momento certo de esperar. Quando insistir e quando soltar. Quando falar e quando calar. Essa é uma arte. E como toda arte, ela exige prática. Exige sensibilidade. Exige presença. E olha, não tem uma fórmula. Não tem um manual que diz, faça isso em tal situação. Porque cada momento é único. Cada desafio é diferente. Mas existe algo dentro de você que sabe. Existe uma intuição, uma voz suave, um sentimento no peito que te guia. O problema é que você parou de ouvir. Porque a mente está tão barulhenta, tão acelerada, tão cheia de deveria e preciso que você não consegue mais escutar essa voz. Então aqui vai o exercício mais importante da sua vida, faça pausas diariamente. Não estou falando de meditação de 1 hora. Estou falando de 5 minutos. 5 minutos onde você simplesmente para. Respira. Sente seu corpo. Ouve o silêncio. E pergunta, o que eu realmente preciso agora? Ação ou descanso? Movimento ou quietude? Falar ou ouvir? E seja honesto com a resposta. Porque às vezes você precisa de descanso, mas a culpa te faz trabalhar. Às vezes você precisa agir, mas o medo te paralisa.
Você precisa diferenciar a voz da sabedoria da voz do condicionamento. O equilíbrio entre fazer e ser não é algo que você alcança uma vez e pronto. É uma dança constante. É um ajuste diário. Alguns dias você vai precisar fazer mais. Outros dias você vai precisar ser mais. E está tudo bem. A vida não é linear. A vida é cíclica. Como as estações. Como as marés. Como a lua. E quando você aceita isso, quando você para de se cobrar por não ser produtivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, algo milagroso acontece. Asterisco asterisco, você começa a produzir mais com menos esforço asterisco asterisco. Porque você está alinhado. Você está no fluxo. Você está fazendo as coisas certas, no momento certo, pela razão certa. Então para de brigar com seu ritmo natural. Para de se comparar com pessoas que estão em outras fases, com outras energias, com outros propósitos. Você é único. Seu caminho é único. E seu timing é perfeito, mesmo quando parece que não é. Soltando o que não é seu. Vou te fazer uma pergunta que pode doer. Quantas coisas você está carregando agora que nem são suas? Quantas expectativas dos seus pais você está tentando cumprir? Quantos sonhos que não são seus você está perseguindo? Quantas versões de você que outras pessoas querem você está tentando ser? Porque essa é a verdade que ninguém te conta. Asterisco asterisco, metade do peso que você carrega não é seu asterisco asterisco. É de outras pessoas. É de uma sociedade que te diz como você deveria viver, quanto deveria ganhar, com quem deveria casar, o que deveria ter conquistado na sua idade. E você internalizou tudo isso. E agora está se matando tentando ser algo que nunca foi seu para ser. E sabe qual é o resultado? Vazio. Mesmo quando você conquista, não tem gosto de vitória. Porque não era seu sonho. Era de outra pessoa. E você só percebe isso depois de anos perdidos, de energia desperdiçada, de uma vida vivida em função de aplausos externos. Os monges budistas praticam algo chamado asterisco asterisco aparigraha asterisco asterisco, não apego, não acumulação. Não é só sobre bens materiais. É sobre soltar tudo o que é desnecessário. Expectativas desnecessárias. Relacionamentos tóxicos. Compromissos que drenam sua alma. Versões antigas de você que não servem mais. Você precisa fazer uma limpeza profunda na sua vida. E não estou falando de organizar o armário. Estou falando de olhar honestamente para cada área da sua vida e perguntar: isso está aqui porque eu quero ou porque alguém acha que deveria estar? Aquele trabalho que você odeia mas não sai porque é seguro? Soltar. Aquele relacionamento que te diminui mas você se agarra porque tem medo da solidão? Soltar. Aquela amizade que virou obrigação, que só te drena, que não te nutre mais. Soltar. Aquela imagem que você tenta manter nas redes sociais, aquela máscara que você usa para agradar todo mundo? Soltar. E eu sei que é assustador. Porque a gente se apega não porque ama, mas porque tem medo. Medo do vazio. Medo do novo. Medo de descobrir quem a gente é quando não está mais representando um papel. Mas escuta bem o que vou te dizer. Asterisco asterisco, você nunca vai descobrir quem realmente é enquanto estiver sendo quem os outros querem que você seja asterisco asterisco. E você nunca vai experimentar a leveza de ser autêntico enquanto estiver carregando o peso das expectativas alheias. Soltar não é fracasso. Soltar é coragem. É maturidade. É auto-amor no seu nível mais profundo. É dizer: eu mereço mais que isso. Eu mereço paz. Eu mereço verdade. Eu mereço ser eu mesmo, sem desculpas, sem máscaras, sem medo. E tem uma coisa linda que acontece quando você começa a soltar. Você cria espaço. Espaço para coisas novas. Pessoas novas. Oportunidades novas. Versões suas que estavam esperando para nascer. Porque a vida tem horror ao vazio. Quando você solta o que não serve, o universo rapidamente preenche com o que serve.
Mas você precisa ter a coragem de soltar primeiro. Você precisa confiar que existe algo melhor te esperando do outro lado do medo. E isso exige fé. Uma fé que não vem de religião, mas de conexão profunda com a vida, com seu propósito, com sua essência. Sabe, os japoneses têm um conceito chamado ***Ikigai****, a razão de ser. É a interseção entre o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa, e o que pode te sustentar financeiramente. E quando você encontra isso, quando você finalmente para de viver a vida de outras pessoas e começa a viver a sua vida, tudo muda. Você acorda com propósito. Você trabalha com paixão. Você se relaciona com verdade. Você vive com presença. E isso não é egoísmo. Isso é responsabilidade. Porque você só pode dar ao mundo o melhor de si quando você é o melhor de si. E você só é o melhor de si quando você é autêntico. Então para. Para agora. Respira fundo. E pergunta: o que eu estou carregando que não é meu? E tenha a coragem de soltar. Um compromisso por vez. Uma expectativa por vez. Uma versão falsa por vez. E sim, algumas pessoas vão ficar chateadas. Algumas pessoas vão te julgar. Algumas pessoas vão dizer que você mudou, que você não é mais o mesmo. E sabe o que você vai responder? Verdade. Eu não sou mais o mesmo. E graças a Deus por isso. Porque crescimento dói. Transformação assusta. Autenticidade incomoda. Mas sabe o que dói mais? Viver uma vida inteira sendo quem você não é, morrer sem nunca ter sido você mesmo. Isso sim é a maior tragédia. Então escolhe. Escolhe a coragem de soltar. Escolhe a liberdade de ser. Escolhe a paz de fluir. Porque do outro lado dessa escolha está a versão mais linda de você. Aquela que sempre esteve lá, esperando você parar de forçar e começar a ser. A transformação através da aceitação. E agora a gente chega no ponto mais profundo, mais transformador de toda essa jornada. O ponto onde tudo se conecta. Onde tudo faz sentido. E esse ponto se chama aceitação. Mas calma. Não é a aceitação passiva, derrotista, de quem desistiu. É a aceitação ativa, poderosa, consciente de quem entendeu o jogo. É a aceitação que diz: eu vejo a realidade exatamente como ela é, sem negação, sem resistência. E a partir desse lugar de clareza, eu escolho como responder. Porque olha só. Todo sofrimento, todo conflito, toda ansiedade que você sente vem do mesmo lugar, ***, a diferença entre o que é e o que você acha que deveria ser ***. Você sofre porque acha que deveria estar mais adiantado na vida. Você sofre porque acha que as pessoas deveriam agir diferente. Você sofre porque acha que o mundo deveria ser mais justo. E você tem razão. Em muitas coisas você tem razão. Mas enquanto você desperdiça sua energia brigando com o que já aconteceu, com o que já é, você não consegue agir para mudar o que pode ser mudado. Você fica preso no passado, ruminando sobre o que deveria ter sido diferente. Ou projetado no futuro, ansioso sobre o que pode dar errado. E enquanto isso, a vida está acontecendo agora. Neste exato segundo. E você está perdendo. Porque você não está aqui. Você está na sua mente, brigando com fantasmas. Os mestres Zen dizem algo revolucionário: a iluminação não é adicionar mais nada. É remover tudo que não é essencial. E sabe o que não é essencial? Essa guerra constante com a realidade. Essa necessidade de que tudo seja perfeito antes de você se permitir ser feliz. Vou te contar algo que mudou minha vida. Tem uma prática budista chamada ***Tonglen***. É uma meditação onde você, em vez de fugir da dor, você respira ela para dentro. Você aceita. Você abraça. E no momento que você expira, você solta compaixão, amor, paz. É contraintuitivo, eu sei. A gente foi ensinado a fugir da dor. A reprimi-la.
a negá-la. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? A dor não vai embora. Ela se acumula. Ela vira uma bomba relógio. Ela vira depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas. Mas quando você tem a coragem de olhar para sua dor nos olhos, de dizer eu vejo você, eu aceito você, algo mágico acontece. Asterisco asterisco, a dor perde o poder sobre você asterisco asterisco. Porque você parou de fugir. Você parou de resistir. E na ausência da resistência, a dor se transforma. Isso não significa que você vai gostar da dor. Significa que você vai atravessá-la com dignidade, com consciência, com sabedoria. Significa que você não vai mais ser refém das suas emoções. Você vai ser o espaço onde as emoções acontecem. E esse espaço é infinito, é inabalável, é paz. E olha, quando você chega nesse lugar de aceitação profunda, você percebe algo libertador. Asterisco asterisco, 90% das coisas que você achava que eram problemas eram apenas pensamentos sobre problemas asterisco asterisco. A situação em si, na maioria das vezes, é neutra. É sua interpretação, sua resistência, seu apego que transforma ela em sofrimento. Você perdeu o emprego? Na superfície, é um fato neutro. Mas sua mente faz uma história: eu sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir. Todo mundo vai me julgar. E aí você sofre não pela perda do emprego, mas pela história que você criou sobre ela. Mas e se você mudasse a história? E se você dissesse, eu perdi esse emprego? E está tudo bem. Talvez esse não era o caminho certo. Talvez algo melhor está vindo. Talvez eu precise desse tempo para reavaliar o que realmente quero. Mesma situação. História diferente. Sofrimento desaparece. Isso é aceitação. É responsabilidade emocional. É maturidade espiritual. É entender que você não controla o que acontece, mas você sempre, sempre, controla como você responde. E tem mais. Quando você aceita profundamente onde você está agora, você libera uma energia incrível que antes estava presa na resistência. Você para de gastar 80% da sua energia brigando com a realidade e pode usar 100% dela para criar a realidade que você quer. Porque aceitação não é conformismo. Você pode aceitar onde está e ainda querer crescer. Você pode aceitar suas limitações atuais e ainda trabalhar para superá-las. A diferença é que agora você faz isso de um lugar de paz, não de desespero. De amor, não de auto-rejeição. Então pergunto mais uma vez, o que você precisa aceitar hoje? Que relacionamento terminou e não vai voltar? Que aquela pessoa que você ama nunca vai mudar? Que você não é mais aquele jovem de 20 anos e precisa respeitar o corpo que tem agora? Que você cometeu erros e precisa se perdoar? Aceita. Aceita de verdade. Não com resignação, mas com sabedoria. Aceita e depois escolhe conscientemente seu próximo passo. Porque a aceitação não é o fim. É o começo. É o solo fértil onde nasce a verdadeira transformação. E sabe o que é mais bonito? Quando você aceita a si mesmo completamente, com suas falhas, suas feridas, suas imperfeições, você finalmente consegue aceitar os outros também. Você para de cobrar. Você para de julgar. Você para de tentar mudar todo mundo. E aí os relacionamentos fluem. O trabalho flui. A vida flui. Porque você não está mais criando resistência em todo lugar. Você é como a água. Você se adapta. Você contorna. Você flui. Os budistas falam sobre asterisco asterisco equanimidade asterisco asterisco, esse estado de paz interior que não é abalado pelas tempestades externas. Não é indiferença. É presença. É força. É aquela paz que nasce de saber que, não importa o que aconteça lá fora, você está inteiro aqui dentro. E você conquista isso através da aceitação radical, aceitação do que foi. Aceitação do que é. E aceitação da incerteza do que será. Porque o futuro é, por definição, incerto.
E tentar controlá-lo é tentar segurar o vento nas mãos. Mas tem algo que você pode controlar. Agora. Este momento. Sua respiração. Sua postura. Sua presença. E quando você âncora toda a sua energia no agora, quando você para de viver no passado ou no futuro e simplesmente está aqui, você acessa um poder que nenhuma força externa pode tirar de você. Porque o presente é o único lugar onde a vida acontece. É o único lugar onde você pode agir. É o único lugar onde você está realmente vivo. E quando você aceita isso, quando você para de sacrificar o presente em nome de um futuro ideal que talvez nunca chegue, você começa a viver de verdade. E sabe qual é a ironia mais linda de todas? Quando você para de perseguir a felicidade, quando você para de fazer do futuro sua salvação, quando você simplesmente aceita e honra o momento presente, é aí que a felicidade te encontra. É aí que a paz te invade. É aí que você percebe que você sempre teve tudo o que precisava. Você só estava ocupado demais buscando lá fora para perceber que estava aqui dentro o tempo todo. Então respira. Relaxa os ombros mais uma vez. Sente seu corpo na cadeira. Sente o ar entrando e saindo dos seus pulmões. E reconhece, você está vivo agora, Você está aqui agora. E isso, só isso, já é um milagre. A aceitação não vai resolver todos os seus problemas da noite para o dia. Mas vai mudar fundamentalmente como você se relaciona com eles. E isso muda tudo. Porque você não é mais vítima das circunstâncias. Você é criador consciente da sua experiência. Então aceita onde você está. Aceita quem você é, aceita o processo. E a partir desse lugar de profunda paz interior, você vai perceber que sempre teve a força que procurava. Sempre teve a sabedoria que buscava. Sempre teve dentro de você tudo o que precisava para florescer. Você só precisava parar de forçar. E começar a fluir. Se você chegou até aqui, você não é uma pessoa comum. Porque a maioria desiste no meio do caminho. A maioria continua no piloto automático, forçando, brigando, resistindo. Mas você não. Você ficou. Você ouviu. Você está pronto para a mudança. E agora eu quero saber, qual é a coisa número 1 que você está forçando na sua vida agora? Aquela situação, aquele relacionamento, aquele objetivo que você está tentando controlar com todas as forças, mas no fundo você sabe que precisa soltar? Escreve aqui nos comentários. Coloca para fora. Porque quando você nomeia, quando você reconhece, você já dá o primeiro passo para a liberdade. E olha, se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que era exatamente isso que precisava ouvir hoje, eu te peço 3 coisas. Primeiro, deixa seu like neste vídeo, porque assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Para aquele pai de família que está à beira do burnout. Para aquela mãe que está se cobrando demais. Para aquele jovem que acha que está atrasado na vida. Seu like pode mudar a vida de alguém hoje. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu continuo trazendo conteúdos que vão te ajudar a viver com mais paz, mais propósito, mais consciência. Conteúdos que não são apenas motivação passageira, mas transformação real. E você não vai querer perder isso. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, aquela pessoa que você sabe que está sofrendo tentando controlar tudo. Aquela pessoa que precisa ouvir que está tudo bem soltar. Aquela pessoa que precisa lembrar que a vida não é uma batalha, é uma dança. E lembra sempre, nada floresce sendo puxado. A calma é o verdadeiro progresso, você não está atrasado. Você não está errado. Você está exatamente onde precisa estar. E do lugar onde você está agora, com aceitação, com presença, com confiança, você pode criar qualquer coisa. Então para de forçar. E começa a fluir. Porque a sua vida está te esperando.
A versão mais leve, mais autêntica, mais feliz de você está te esperando. E ela nasce no momento em que você finalmente solta. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, flua. Apenas flua.